Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo de ministrar a palavra do Senhor. Neste dia eu quero vos trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, o versículo 28, 29 e o versículo 30, que nos diz assim a palavra do Senhor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então nós estamos diante de um texto bem conhecido da igreja, aonde Jesus, numa certa feita, vai a um tanque, aproximadamente meio-dia, e disse para os seus discípulos ir à cidade comprar comida. E chegando ali, o Senhor Jesus teve uma conversa com uma mulher, e esta mulher, ela se tornou uma grande missionária. Então, nesse dia eu quero vos trazer uma palavra intitulada no tema Deixando o cântaro para fazer missões em Samaria. Deixando o cântaro para fazer missões em Samaria. E a primeira lição que nós aprendemos nesta passagem, nesta temática, está no versículo de número 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui: deixar o cântaro para fazer missões em Samaria significa não discriminar nacionalidade nenhuma, religião nenhuma, porque ela disse: Como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Então, esses dois povos não se comunicavam. Então fica essa lição para nós hoje. O primeiro detalhe, a primeira lição, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, significa não discriminar ninguém por causa da cor da pele, por causa da nacionalidade, por causa da religiosidade. Então fica aí essa dica, a primeira lição, deixando o cântaro para fazer missões em Samaria. A segunda lição que nós aprendemos, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, está no versículo de número 10, que nos diz assim a palavra. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então a segunda lição, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, é ter uma experiência com Deus. No entanto, esta mulher, ela não tinha uma experiência com Deus, ela não tinha intimidade com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ela adorava outros deuses, por isso ela precisava de uma experiência mais profunda com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu, a terra e tudo o que há. Então, a segunda lição, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, significa ter uma experiência mais profunda, com Deus. A terceira lição que nós aprendemos, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, está no versículo de número 12, que nos diz assim:
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Então, a terceira lição que nós aprendemos, deixando o cântaro para fazer missões em Samaria, significa deixar o poço da religiosidade, porque Jacó outrora tinha furado aquele poço, né? E então esta mulher, ela estava pegada a este poço, né? Esse poço é um símbolo do poço da religiosidade, o poço da idolatria, o poço da tradição humana, né? Tradição dos homens. Então, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria tem que deixar o poço da religiosidade, senão não acontecem missões. Tem que deixar o poço da idolatria, tem que deixar o poço de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A quarta lição que nós aprendemos dentro desse texto está no versículo de número 15 do capítulo 4 de João, que nos diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, a quarta lição, deixando o cântaro para fazer missões em Samaria, significa beber da água espiritual que é Cristo, né? Então, aquela mulher, ela sentiu o desejo, porque Jesus falou para ela: olha, você vai beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber de uma água que eu te dou, ele estava falando da água do Espírito Santo, nunca mais você terá sede e vai jorrar dentro de você. É uma fonte que jorre para a vida eterna. Então essa é a quarta lição. Deixar o cântaro para fazer missões em Samaria significa beber da água espiritual, que é Cristo. A quinta lição que nós aprendemos, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, está no versículo 19, que nos diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, deixar o cântaro para fazer missões é reconhecer o senhorio de Cristo, porque Cristo, ele desvendou toda a vida íntima daquela mulher, toda a vida de relacionamento que ela teve, Cristo desvendou naquele dia. Então, deixar o cântaro para fazer missões significa reconhecer o senhorio de Cristo. Esse é um papel fundamental de quem está fazendo missões, de quem está querendo fazer missões, é reconhecer o senhorio de Cristo. A sexta lição que nós aprendemos nesse texto, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, está no versículo 25, que nos diz assim: A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria significa estar pronto para o arrebatamento da igreja. Quando ela disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. Então, todos nós que outrora deixamos o cântaro, né? O cântaro da incredulidade, o cântaro da religiosidade, o cântaro de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, significa estar pronto para o arrebatamento da igreja também. Todos nós que fazemos missões devemos estar preparados para a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Em sétimo lugar, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria significa, está no versículo 28, que nos diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, ou seja,
exige esforço físico, né? Porque ela deixou o seu cântaro. Eu não sei se ela foi correndo, eu não sei se ela foi devagar, mas o importante é que ela foi até a cidade de Samaria e ela falou para aqueles homens. Isso exige coragem, ousadia, intrepidez. Ou seja, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria exige esforço, coragem, ousadia, unção, autoridade. Tem que ter esses instrumentos, né? Que está à disposição, na dispensa do nosso Deus. Essa é a 7ª lição. A 8ª lição, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, está no versículo de número 30, que nos diz assim: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Significa ver as pessoas indo até Cristo. Quando nós pregamos, muitas vezes parece que o resultado não vai acontecer. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 126, 5 e 6, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, com certeza ele voltará trazendo consigo os seus molhos. Então, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria significa ver as pessoas indo até Cristo e se rendendo aos pés do Senhor Jesus. A 9ª lição, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria, está no versículo 42, que nos diz assim: e dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, deixar o cântaro para fazer missões em Samaria significa ver os samaritanos reconhecer a Cristo como Salvador do mundo. E toda aquela cidade de Samaria, com certeza, se converteu a Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a palavra deste dia. Que Deus abençoe os irmãos. Você que vai estar ouvindo esta palavra em áudio, compartilhe e se inscreva no canal também. E você vai estar juntamente comigo, evangelizando e ganhando a Samaria para Cristo, que representa toda a humanidade que ainda não conhece a Cristo. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.